Bom, então vamos lá, pessoal. A gente vai continuar a nossa saga aqui em torno do The Boys. Eu fiz uma live ali recentemente. Então, antes de mais nada, se você não viu essa live, é ali que a gente vai fazer a análise geral, contexto abrangente, sem mencionar tanto os personagens, tanto o enredo propriamente dito do seriado. Ele tá ali salvo como. Deixa eu achar o nome aqui. The Boys revelando a manipulação política da cultura pop sob a ótica do conservadorismo, tá? Então a política em The Boys, heróis ou vilões. Daí ali a gente vai fazer uns 40 minutinhos de análise do seriado, tá? Geral, o escopo geral. Então, antes de mais nada, vai ali, curte, né? Eu sei que é estranho pedir isso, eu acho que eu nunca pedi, mas um feedback seria muito interessante, né? Se tá muito longo, se tá muito curto, se esperava um pouco mais de conteúdo, um pouco menos de ficção. E vamos lá, a gente vai. Nossa ideia com o canal é fazer uma análise do mundo, de tudo, né? De tudo que a gente pode sob a ótica conservadora, desde a própria filosofia, da própria política, quanto dos elementos mais esquisitos, né? Que você possa imaginar. E, poxa, como que eu analiso, sei lá, esse projeto de lei da minha cidade aqui sob a ótica conservadora? Coloca aqui, a gente vai trazendo ideias novas e o que fizer sentido a gente vai buscando, né? A gente já fez sob a ótica ambiental, a gente está em cultura pop agora porque faz sentido, né? Justamente pelo fato de colocar na mente de muitas pessoas aquilo que a subversão tá em voga, tá na moda. Como sempre, os revolucionários, os bonzinhos, e o conservadorismo como algo, como um xingamento hoje, né? Nos dias de hoje. Acabei de ver, inclusive, aqui ó, na matéria do UOL, ó, olha só, sobre o Emílio, né? Hoje, dia 26 de julho, Emílio. Dá uma busca aqui pra gente ir direto. Acho que acabou de sair, mas eu vi hoje. Emílio com essa visão conservadora, é hora de se aposentar, né? Coisas assim. É porque agora veio a atualização aqui das Olimpíadas e tudo mais. Então, assim, é um tipo de preconceito já, com certeza, cheio de rótulos, né? O conservador é retrógrado, o conservador é isso e aquilo outro. Pá, enfim, a gente tá aqui pra falar do The Boys, a gente vai, se preciso for, coloca esse assunto no meio da nossa pauta, tá bem? Bom, então, qual que é o nosso intuito? Abordar aqui as temporadas do The Boys, né? Então eu vou, naturalmente, como eu comentei, intercalar, fazer um intercambiamento dos nomes aqui, né? Para que você também tenha contatos, caso você esteja assistindo dentro da Prime americana, também não se perca tanto, tá bem? Então a nossa observação aqui fica nesse sentido. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem para tratar da do The Boys é que, como a gente falou, sempre tem a visão da empresa Volt ali no vídeo. Se você não viu, eu não vou recapitular, só comentar por alto. Por favor, clique lá e acesse e veja. A empresa Volt como a vilã, né? Toda a instituição como algo danoso e algo que está ali sendo sempre o porta-voz do capitalismo malvadão, dos conservadores e tudo mais. E não, né? O Volt não representa os conservadores, os heróis, entre aspas, não representam os conservadores, né? Então é mais ou menos isso que a gente é, vê o tempo todo, né? Na série, esses heróis sendo
fatalmente aqueles que estão com o arquétipo tradicional, né, invertido. Então a natureza do heroísmo, da jornada do herói, da moralidade, né, e toda a tradição aí tá subvertida nesse sentido. Bom, antes de mais nada, né, a primeira temporada, a gente vai conseguir dar uma olhada nela sob algumas óticas naturais aqui que a gente vai fazer, e depois sob a lente, por que não, de Hobbes, de Locke, de Foucault, de Marx, já que a gente está aqui também para não ser aquele doutrinário que só vê sob um tipo de lente, né? Que é sempre prejudicial. Bom, qual que é a questão? Na primeira temporada ali do The Boys vai oferecer uma crítica bastante contundente a todas essas estruturas de poder, isso está claro, né? Então a manipulação política, a manipulação da mídia, da corrupção moral, então é por meio de uma análise conservadora, uma análise também, por que não filosófica, que a gente pode ver como essa série vai se destacar no âmbito da importância das instituições fortes, né, da moralidade, da responsabilidade individual. Então é por isso que elas, por oferecer esses insights profundos, né, de reflexão sobre a natureza humana, do poder, da justiça, da moralidade, da ética numa sociedade moderna, é que ela serve de uma tese de doutorado aqui pra gente avaliar, né? Não muito diferente daquele o livro que eu indiquei, inclusive, no nosso último encontro. Deixa eu mostrar aqui pra você a capa dele. Só um instante. A Todo Transe, né? Do Emmanuel Guimarães. Inclusive ele tá R$51 tá na promoção na Amazon, tá? A Todo Trânsito. É bem interessante. Ele, lá do início do século XX, já trabalha essas abordagens similares, né, ao que a gente vê nos dias de hoje no nosso Brasil. Então, é realmente, né, problemático. Então, tire as crianças da sala para assistir esse filme também. Bom, então, a primeira temporada da série do The Boys, ela vai apresentar o quê? Um mundo onde os super-heróis, eles são celebridades, idolatradas, mas que são frequentemente corruptos, egoístas, controlados pela corporação Volt. E é um cenário que vai revelar um conflito entre a imagem pública dos heróis e as suas verdadeiras naturezas. Então vai abordar questões de poder, de moralidade, de manipulação midiática. O Capitão Pátria lá, ou Homelander, como você queira, é o líder do Sete. O Sete é o que simboliza, né, o poder absoluto corrompido ali. Então a imagem pública do Capitão Pátria, do patriota heróico, que no caso é um nacionalista, e a gente explicou a diferença lá no nosso outro vídeo, ele contrasta, né, com o seu verdadeiro caráter, que é cruel, que é manipulador. Então essa dicotomia, ela vai refletir a crítica conservadora sobre a centralização do poder, a falta de responsabilidade moral. Então o Capitão Pátria, ele vai fazer uso do carisma o tempo todo ali. Ele é muito bom, aquele ator Anthony Stars, para manipular, né, por meio das suas caricaturas faciais e intimidar, né, manipulando a opinião pública por meio da mídia. Isso você vai ver o tempo todo. Então ele faz uso do poder justamente para distorcer a percepção pública, que ressoa com preocupações ali conservadoras sobre a manipulação das narrativas pela mídia e pelas grandes corporações. O nosso Brutus, né, ou Butcher, como você queira, Billy Butcher, que é o ator Carl Urban, ele é apresentado como anti-herói. Né? Ele é movido justamente por uma profunda vingança pessoal contra os super-heróis, especialmente o Capitão Pátria. Então ele culpa o tempo todo o Capitão Pátria pela morte da sua esposa. O Brutus, ele é carismático, né? O Carl Urban é o ator lá do Senhor dos Anéis, se você se lembra bem. Ele é determinado, ele é implacável, mas ele busca ali uma vingança que frequentemente
leva ele a conflitos morais. E aí que mora a ponta do novelo, né? Vai dizer lá em Ética Cristã, o Norman Geisler, que quando a gente está face a conflitos morais, a gente tem os sistemas éticos para seguir. De um lado, você vai ter sistema absolutista, generalista e situacionista. E os não, esses são os não absolutistas, e os absolutistas seriam o absolutismo graduado, não graduado e o absolutismo conflitante. Então você vai ter esses pormenores quando existem choques morais. Aí Geisler vai trazer ali elementos, né, de reflexão e tudo mais que vão fazer a gente se deparar com problemáticas como o mal menor e o bem maior. E nisso a gente trava, ali a gente começa a refletir sobre o que e como fazer. Então já de pronto, pausa aí, pensa um pouquinho. Qual que é a diferença do bem maior para o mal menor? Eu já vi gente muito inteligente não tendo muita ideia, né, do qual é a diferença. Ah, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Na política, pausou, refletiu, vou voltar. Na política é assim, ó, vamos pensar lá. Uma coisa é eu ter que escolher o bairro X ou Y para destinar aquela verba social, tá bem? Então, aqui eu tenho mais pessoas com apresentando problemas de cognição porque até os 8 anos tinha um saneamento básico precário, por exemplo. Então, aquela verba para o saneamento para lá parece ser mais apropriada do que um bairro de classe média baixa que está com outros problemas de educação, alguma coisa assim. Então, o bem maior vai ser voltado para aquela comunidade X e não aquela Y. Esse é o bem maior. Agora, quando eu tenho que decidir entre a vida ali do parto, num caso de um bebê, né, que tá cuja situação ou você salva a vida da mãe ou do bebê, você está num dilema moral, né? Então qual que é o mal menor? Porque os dois são maus. Você deixar o bebê viver para a mãe morrer ou vice-versa, são dois cenários ruins. Por isso que Clóvis de Barros Filho vai dizer assim, né? Qual que é o lado bom de ser cego? Ah, porque o ouvido, porque a aguça, porque o paladar, porque papapá. Ele vai falar, não tem lado bom. Eu sou um apologista do copo meio vazio, né? Ou seja, por quê? Porque é exatamente isso. Os dois lados são ruins. Perder a visão é horroroso. Não tem lado bom em perder a visão. Ele tem razão nesse sentido. Porque as duas coisas são ruins, são más. Agora, qual que é o mal menor? Perder um dedo ou a visão? E assim vai, entende? É isso que a gente tá falando. Porque perder o dedo é tão ruim. Não tem lado bom em perder um dedo, né? Pois bem, então, avançando nesse sentido, já que isso ficou claro nas questões morais, o The Boys ele é uma constante luta entre os objetivos pessoal e a moralidade dos métodos. O que vai ilustrar? A complexidade de se manter princípios éticos numa batalha contra a corrupção. Então, o Hegel Campbell, que é um ator, o Jack White, um namorado da Luz Estrela, ele vai estar ali, ele começa, né, como um homem cuja vida ela é destruída quando a namorada ela é morta de uma maneira acidental ali, bem no comecinho do primeiro episódio, se não me engano, pelo trem-bala, né, ou A-Train, como você queira, que é um dos super-heróis. Bom, se você já tem algum problema com spoiler, já te adianto que ele vai pausa, spoiler, alerta de spoiler, ele vai se rebelar depois contra, né? Contra a corporação, mas lá na quarta temporada. Então é um evento traumático que vai levar ali o Campbell a se juntar aos The Boys. E essa evolução, né, de uma pessoa apática para um agente de mudança é a jornada da crescente pessoal e da descoberta do seu próprio poder e da moralidade, a despeito do fato dele não ter poder nenhum, superpoder no caso, né? Então Campbell ele vai representar ali um cidadão comum
que se vê forçado a enfrentar um sistema corrupto, lutando para manter a sua integridade em meio ao caos. Ele representa quem? A população, a sociedade. Então você tem que muitas vezes escolher o lado. De que lado você tá? Lógico que o lado dos revolucionários faz mais sentido, né? Nesse caso, porque é necessário uma mudança radical. Então a sua relação com a Anne January, que é a Luz Estrela, é central nessa transformação. Então a Anne, que é uma jovem bonita, super heroína, que tem todo o arquétipo da estética de uma super heroína, ela vai rapidamente descobrir a corrupção ali dentro da Volt, passa um bocado nas mãos do Capitão Pátria, e ela luta para manter os seus valores, toda a sua integridade no ambiente hostil, que vai refletir justamente essa resistência, né, contra essa conformidade forçada pela corrupção institucional. O francês e a Químico, eles vão trazer uma dinâmica emocional bastante profunda para a série. Claro que o francês vai ter seus momentos lá de, né? Então, tire as crianças da sala. Porque é um passado trágico que ambos têm, né? As habilidades que ela tem, a Químico, com armas, com tecnologia, vai encontrar uma alma perdida, né? Semelhante a outra ali. Então a Químico, ela é forçada a se tornar uma super heroína contra a vontade dela. Ela tem aquele lance de ser muda, né? Então ela luta para recuperar a sua humanidade, encontrar um lugar de pertencimento, engajamento, aquela coisa toda que um conservador vai defender frente, por exemplo, uma criança ter relação com a natureza para que ela cuide da natureza no futuro. São formas muito mais conscientes de se fazer a coisa acontecer do que você tuchar uma obrigatoriedade de cima para baixo na cabeça de uma pessoa. Muito melhor do que quando vem de baixo para cima. Então essa relação do francês com a Químico vai se destacar na importância do apoio emocional, da conexão humana, né, em tempos de crise. Isso tudo mostra que em meio ao caos, né, essa coisa da compaixão e da redenção funciona. O trem-bala, que tem um comportamento negligente, que resulta lá na morte da namorada do Campbell, ele representa esses perigos, né, do poder sem responsabilidade. Então ele é um super-herói, ele é viciado, né, em um composto lá que melhora as habilidades dele. É uma história, a história dele lá é crítica de ter uma... o único que na verdade não usa o composto é o filho do Capitão Pátria, né? O Ryan, que não precisa, ele nasce naturalmente super-herói, né? Então tem uma desumanização clara ali, né? Uma busca incessante pelo sucesso, pela superioridade, ele ignora as consequências e as ações. Quem mais? A Madeleine, né, Stillwell, né, a executiva da Volt, que a gente conhece pela Ashley, né? Ela manipula os super-heróis justamente para servir aos interesses corporativos, fazendo uso da sua habilidade ali de oratória, né? Alerta de spoiler, pula 10 segundos aí, depois ela vai se rebelar contra ali, mas sei lá na quarta temporada. Então ela mostra como que o poder, como que a ambição pode distorcer a moralidade. Então a relação dela com o Capitão Pátria vai ser marcada por toda essa dinâmica de poder complexa, né? Onde ela tenta controlar o Capitão Pátria por meio de manipulação emocional, né? E tudo mais. Bom, é uma narrativa crítica, né, às estruturas de poder, essa coisa toda. Então a perspectiva conservadora ela vai enfatizar toda essa necessidade de limitar o poder de grandes corporações, de indivíduos carismáticos, justamente para proteger a liberdade individual, a integridade das instituições. E o The Boys vai refletir isso, né, essas preocupações que mostram como que a centralização do poder, como que a manipulação da mídia, ela pode levar à corrupção, à desumanização, e como que a resistência e luta pela verdade são essenciais para combater essa força corrosiva quando apropriada, que é a tal da revolução sem sangue trazida pelo contexto da guerra, da Revolução Gloriosa na Inglaterra e tudo mais. Mas isso é um assunto que ele é complexo e ele exige do conservador
posicionamento claros em determinados em momentos específicos, tá bem? Então assim, não é simples de você diagnosticar isso de uma vez. É necessário estudar, entender até que ponto vale uma tentativa de mudança daquele instrumento. É claro que esboços nazistas, né, do Capitão Pátria por si só já é suficientemente já é um argumento suficientemente poderoso para você destituir um cara desse do poder, né? Só que o buraco é muito mais embaixo ali, né? Então, as personagens principais, suas complexidades ali dinâmicas, elas se destacam justamente sobre essa questão da corrupção, da moralidade, no mundo que é absolutamente e frequentemente abusado pelos sete, né? Bom, vamos pensar na questão dos arquétipos, né? Pra gente se dirigir pro final aqui. Bom, dentro do âmbito filosófico, o Capitão Pátria, ele seria um arquétipo do tirano moderno. Ele vai lembrar mais ou menos o conceito do Übermenschen, né? Do Nietzsche, mais corrompido. Então ele vai transcender a moralidade convencional para criar seus próprios valores, de uma forma egoísta, de uma forma tirânica. O Nietzsche veria isso como uma distorção do seu ideal, onde o poder seria utilizado não para criar novos valores benéficos, mas justamente para desejos pessoais e dominação dos outros. O Weber, ele já pensaria, né, que nessa questão do poder carismático, né, que ele sempre falava. Isso fica aqui como dica de você estudar o poder carismático em Max Weber, para você entender como o carisma no Capitão Pátria ajuda a controlar e a intimidar todos os aliados quanto os inimigos. E tem também o do próprio professor Rock. Qual que é o nome do livro dele? Carisma. É alguma coisa carisma. Inteligência do carisma. Aprenda a ciência de conquistar e influenciar pessoas. Fica como dica também, embora eu não tenha lido, tá? Mas eu gosto do professor Rock, eu indico sem mesmo ler, porque de fato deve ser muito bom, inclusive é uma leitura que tá no meu radar. O Campbell, então ele seria aquele que representaria o cidadão comum, né, como a gente falou, que se vê forçado ali por um sistema corrupto. Então essa evolução de uma pessoa apática, de um agente de mudança, ele pode ser visto pela lente do John Locke, que vai enfatizar justamente essa importância da ação individual para a proteção dos direitos naturais. Olha só, né? Aí o Marx, como que o Marx, né, o contraposto aí do Weber pensaria? Ele veria o Hugh, né, o Campbell, como parte do proletariado que finalmente se rebela contra a pressão, contra a opressão, contra o dominante, contra a classe dominante, contra o capitalismo malvadão, que vai representar ali os super-heróis e toda a corporação Volt, tá? E o Brutus? O Brutus, ele é aquele tipo de personagem que, motivado pela vingança pessoal e uma profunda desconfiança dos super-heróis, tem uma abordagem mais pragmática e muitas vezes brutal para alcançar os seus objetivos. E né, como que isso poderia ser analisado sob o ponto de vista político, por exemplo, de Thomas Hobbes? Ele argumentaria que, né, no estado de natureza, a luta pelo poder ela é inevitável. Né? O Nietzsche também, que ele também vai pensar que, especialmente por conta dessa rejeição, né, das convenções morais em favor de um objetivo pessoal, independentemente dos métodos utilizados, tem que se agir. Tá? Agora, a Maggie... não vou chegar nela agora, não. A gente poderia pensar, né, por exemplo, da própria Victoria, né, que seria um estudo do conflito interno entre o desejo de fazer o bem e a conformidade com o sistema corrupto. Então ela vai sempre ficar flertando com esses dois mundos, com esses dois universos, né? Seria personificada justamente pela luta da virtude, pela virtude em um ambiente adverso. Vai refletir a ideia do Aristóteles, fato, né? Sobre essa busca pela virtude, a moderação e esse conflito interno
que a Hannah Arendt depois vai dizer que, que dentro do âmbito da banalidade do mal, vai mostrar a Victoria como mesmo com boas intenções muitas vezes, vai se tornar cúmplice de um sistema maligno, isso feito por meio da sua inação muitas vezes. Tá? E a Volt, a própria empresa, né? Ela vai representar justamente a centralização do poder, o problema das oligarquias, o problema da aristocracia nesse sentido, e toda a manipulação da mídia, a manipulação da narrativa pública. O Michel Foucault, né? Ele pensaria que seria um clássico exemplo de poder disciplinar, onde toda a corporação controla não só os super-heróis, mas também toda a percepção pública, isso feito por meio da mídia e da propaganda. E no outro vídeo, que a gente explorou um pouco mais das ideias do Hayek e do von Mises, então por favor, não deixe de assistir ele, eles criticariam, né, toda essa centralização de poder econômico, toda essa manipulação do mercado que a Volt exerce, argumentaria que esse seria um monopólio prejudicial à liberdade individual, ao funcionamento saudável do mercado, etc. Então essa constante batalha do The Boys entre os super-heróis da Volt seria uma guerra de narrativas, onde a verdade ela é uma ferramenta de poder justamente sob a visão do Hegel. O Hegel, por exemplo, ele pensaria, né, que essa dialética entre tese e antitese, que você culmina numa síntese, põe um lado que tenta impor a visão do mundo para o outro, né, resultando nesse conflito contínuo. E Marx não pensaria de modo diferente, que justamente essas guerras de narrativa não é nada mais, nada menos do que uma luta de classe moderna, onde os meios de produção, né, as narrativas, a mídia, vão ser controlados justamente por essa classe dominante, que é a Volt, enquanto os oprimidos, né, os próprios The Boys, eles vão lutar para revelar essa verdade, né, como um todo. E por último, toda a série ela vai explorar de uma maneira profunda essa questão da moralidade no mundo onde super-heróis são moralmente falidos. Então Edmund Burke, nosso pai, né, do conservadorismo, ele enfatizaria toda essa importância da virtude, da moralidade das instituições, vai criticar a decadência moral, né, representada pelos super-heróis ali, toda a corporação que controla eles. E como um bom conservador, Adam Smith, ele pensaria que é justamente essa falta de moralidade e ética no mercado, né, que vai ser exemplificada pela corrupção da Volt, é justamente aquilo que é prejudicial à sociedade como um todo. Então a mão invisível do mercado ali não pode funcionar de uma maneira correta quando ela é manipulada por esses interesses corruptos. Então é isso, né? É algo que é um prato cheio para análise filosófica, política, né? No âmbito da ciência política, a gente tem assim muito o que conversar. Olha só, eu imaginei que a gente ia falar das 4 temporadas nesse vídeo. Mal deu para falar de uma, né? Então, e eu percebo que muitos de vocês não ficam até o final. Então eu vou fazer vídeos mais curtos para que faça mais sentido para a maior parte, tá bem? Espero que tenha sido útil para você. Um grande abraço e nos vemos na análise da segunda temporada. Olha só. Até logo.